Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda conferência de animadores Laudato Si. A gente já nessa caminhada de uma semana, na primeira conferência a gente teve o Frei Rodrigo, agora a gente tem o Rodrigo e o Fadu, quer dizer, o Diego e o Fadu. Então, o Diego, ele é natural de Manaus, é geógrafo formado pela Universidade Federal do Amazonas e mestre em Clima e Ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O Diego também é articulador do Eixo de Formação e Métodos Pastorais da Rede Eclesial Panamazônica, da REPAM, e agente pastoral marista para a região amazônica. E o Rodrigo Fadu, ele é doutor em Antropologia Social, assessor da Rede Eclesial Panamazônica, da REPAM Brasil, e também é membro da equipe de articulação da REPAM Juventudes. Então, Diego e Rodrigo, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Para a gente é sempre uma alegria trabalhar em conjunto com a REPAM nesse momento tão importante, não só para o Brasil, mas para toda a comunidade global. Então, a palavra está com vocês. Oi, boa noite a todos e a todas. É muito bom estar aqui novamente nesse espaço para partilhar um pouquinho, né, do que nós temos trabalhado. Hoje eu e o Diego vamos fazer vamos falar um pouquinho sobre o Laudato Si e também sobre o Sínodo da Amazônia. Acharia melhor você começar, né, Diego, com as ideias do Laudato Si. E nós organizamos a nossa fala assim, o Diego vai apresentar algumas questões que a gente tem trabalhado na Laudato Si, né, que são ideias chaves, a partir do eixo de formação e métodos pastorais da Rede Eclesial Panamazônica, principalmente um trabalho mais a fundo com a juventude, mas também trabalhando com outros públicos. E depois eu vou dar um panorama um pouco sobre como essas ideias elas têm dialogado com o processo do Sínodo para a Amazônia, né, que eu acredito que todos vocês devem ter acompanhado ou está acompanhando em alguma medida. Passo a palavra aí para o Diego. Quer ativar o teu microfone aí. Opa, ok. Estão me ouvindo bem? Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Então, agradeço o espaço, poder falar um pouco, compartilhar aquilo que a gente vem trabalhando e desenvolvendo a partir daqui de Manaus, né, mas que tem uma incidência para toda a Amazônia. A minha fala vai se pautar em algumas ideias-chave da Laudato Si, em que nós dinamizamos nas nossas formações, encontros, em especial com a juventude, né? E o que isso dialoga também com a realidade amazônica, né? O que nos propõe e nos possibilita. Então, a gente traz algumas ideias-chave, né, que o Papa Francisco traz na sua carta encíclica, em primeiro lugar, partindo do título da sua encíclica, que se chama Laudato Si. Laudato Si, que significa louvado sejas, é uma palavra do italiano antigo, inspirado no Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Essa grande figura que também norteia o pontificado do Papa Francisco, a quem ele muito se apega e dialoga também. A gente traz aqui que esse documento é o primeiro documento que não fala de um assunto exclusivo da Igreja Católica, né? O Papa Francisco, ele é um Papa muito profeta, né, que nos traz algumas questões que partem da Igreja, mas que também nos lançam para olhar a dinâmica global. É endereçada a todos os habitantes do planeta, então a gente tem um documento da Igreja Católica que não se reduz somente a sua abrangência apenas àqueles que são cristãos católicos, mas que também perpassa essa realidade de todos aqueles e aquelas, né, que estão voltados e são sensíveis à temática. E o Papa pede na encíclica que nós possamos dialogar e, a partir disso, obter algumas ações concretas, né? Então, esse título, Laudato Si, também provém de um cântico, né, de São Francisco de Assis, um cântico bem conhecido, né, o cântico Louvado seja o meu Senhor pela Mãe Terra, pelo Irmão Sol, pela Irmã Lua,
E a gente sempre pontua nas atividades que a gente traz, que a gente realiza, quando a gente traz algum desses conceitos, que há uma preocupação hoje, né, por parte do Papa Francisco em trazer essa atitude de louvor, de contemplação para as belezas da criação. A gente enxerga que o mundo de hoje é um mundo completamente cheio de atividade, com tempo muito cronometrado e que não nos possibilita, né, ter essa integração com a natureza, né? Então, a velocidade das ações que a gente realiza, né, o fato de muitas vezes nós estarmos completamente conectados, né, com esse mundo digital, nos impossibilita de ter uma atitude realmente de louvor e de contemplação, né, de enxergar realmente na criação essas belezas do Criador. Também tem um outro conceito que também a gente traz, que dentro da encíclica Laudato Si é muito forte, que é o conceito de casa comum, né? Essa casa que é habitada por todos. Então, ricos e pobres, né, todos nós estamos reunidos dentro dessa casa comum. Então, é muito interessante a gente perceber que muitos grupos não pensam dessa forma, né? Muitas vezes o planeta é concebido como uma mercadoria e como uma posse de apenas alguns grupos. Então, isso é muito preocupante, né? A gente enxergar que muitas vezes essa casa não está sendo enxergada como uma casa comum habitada por todos, né? Isso tem causado inúmeros prejuízos, né? Esse pensamento dessa casa como mercadoria, né, tem ajudado alguns, né, tem possibilitado alguns poucos ter muita coisa e muitos não ter nada, né? Então, essa é uma ideia que o Papa Francisco também nos traz, que nos ajuda a enxergar o planeta de uma forma diferente. E o Papa Francisco também nos traz um apelo, né, no parágrafo 13 da sua encíclica. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar, né? Não só podem mudar, como estão mudando, né? Então, a preocupação do Papa Francisco em nos ajudar a entender a casa como uma casa comum é não só olhar para o planeta em si com seus recursos naturais, mas também enxergar, né, toda essa preocupação de unir a família humana nesse cuidado e nessa defesa desse planeta que está sendo constantemente agredido, né, por inúmeros atores e por diversos interesses. E a gente consegue perceber, né, que essa preocupação do Papa Francisco nos ajudar a entender como o planeta como casa comum advém de algumas problemáticas, né, que a gente tem identificado. Aqui eu trago algumas reportagens, né, que eu destaquei, né, que eu pude tirar de alguns portais. Alerta da OMS diz que 92% da população mundial respira ar poluído, né? Junho de 2016 foi de novo o mais quente da história. Aqui no site da Organização das Nações Unidas aponta que importantes zonas da biodiversidade permanecem desprotegidas do mundo, né? Em abrigo na França, crianças e refugiados tentam construir um novo mundo longe de casa. Então, a gente percebe no mundo todo, né, grandes problemáticas que questionam a gente se realmente esse conceito de casa comum é entendido por todas as pessoas do planeta. Então, há uma preocupação do Papa Francisco em nos ajudar, né, a abraçar esse conceito e nos ajudar a entender que a preocupação de unir essa família humana parte dele, mas também tem que sensibilizar cada um e cada uma de nós. Eu trago também um pequeno vídeo, que nos traz essa ideia de que a casa comum tem sido violada constantemente e que alguns poucos têm afetado muito o nosso planeta e têm deteriorado cada vez mais, né? E muitas vezes nós assistimos passivos a essa destruição, a toda essa problemática que se situa, né? Então, eu trago esse vídeo, vamos assistir com atenção.
Bom, então, o vídeo apresentado, né, nos questiona, nos lança algumas questões, né, de como a gente está tratando o planeta e de como esse planeta, né, tem beneficiado alguns poucos em detrimento de muitos, né. Então, a gente consegue perceber que o Papa Francisco, né, com o conceito de louvado seja, reconhece Deus como esse criador, né, esse Pai criador e dignidade criadora, e nos ajuda a entender que tudo o que é oferecido a nós é dado pela gratuidade, pela misericórdia de Deus. E esse conceito de nossa casa comum nos ajuda a entender que essa casa é habitada não só por mim, não só por você que está aí do outro lado, mas por todos nós, né? Então, nos ajuda a questionar também os modelos que a gente de desenvolvimento, os modelos e estilos de vida que a gente também tem e que a gente reproduz. Um outro conceito também que é bastante interessante, que a gente sempre pontua nas nossas formações, nos nossos diálogos, esse conceito de terra nossa mãe, terra nossa irmã, né, que é algo também presente na Laudato Si. O Papa Francisco nos ajuda a entender que a terra é ora uma mãe, né, que provê aquilo que nós precisamos, mas também é concebida como irmã, como companheira, né? Durante essa nossa vida, essa nossa estada nesse planeta, a Terra também compartilha conosco, né, essa caminhada. Então, a gente retoma também a figura de Francisco de Assis, que era alguém que era profundamente identificado com essas duas realidades, né, de enxergar a Terra como mãe e também como irmã. Também é um conceito muito interessante, né, que a Laudato Si nos traz, essa dinâmica de que tudo está interligado, né? Todas as nossas ações que se processam no planeta, elas não estão soltas ou fragmentadas, né? Então, tudo aquilo que a gente faz para a natureza tem reflexo também na nossa vida. Tem reflexo na vida de outras pessoas, assim como tem reflexo na nossa vida. E nada melhor como os povos tradicionais, principalmente no âmbito da Amazônia, para nos ajudarem a entender a importância desse conceito, de que tudo está interligado, né? Os povos indígenas, os povos tradicionais, nos ajuda a entender essa importância de se estar ligado à Terra, né? De poder entender que todos os sistemas organizados no planeta, eles são sistemas que têm uma comunicação entre si, né? E se você fragiliza um determinado elemento, isso pode ter uma consequência para o todo, né? Então, o Papa Francisco também, com esse conceito, ele nos ajuda a entender esse processo de interligação, né? De que tudo está interligado. Um outro conceito que eu digo que é um conceito central dentro da Laudato Si, que é importante retomar, né, e que muitas vezes a gente entende esse conceito de uma forma fragmentada, é o conceito de ecologia integral, né? Muitas vezes a gente fala de ecologia como estudo dos seres, como estudo do ambiente, mas o Papa Francisco nos ajuda a entender que, mediante a todos os conceitos de ecologia que existem, ecologia humana, ecologia política e por aí vai, a gente precisa ter uma análise dessa ecologia a partir do todo, a partir da integralidade. Não adianta ficar naquela eterna briga de dizer que o ambiental é melhor que o social ou vice-versa. Não existem duas crises, né? Uma social e uma ambiental. Tudo está interligado.
E esse voltar para a ecologia precisa ser um voltar para um entendimento também de uma ecologia integral, né? É importante destacar que a ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolve, né? Hoje, a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos e da relação de cada pessoa consigo mesma, que gera um modo específico de se relacionar com os outros e também com o ambiente, né? E essa sensação de sufocamento produzida pelos aglomerados residenciais e pelos espaços com alta densidade populacional é contrastada, né? Se desenvolve calorosas relações humanas de vizinhança e onde se criam comunidades. Gostaria de também apresentar um outro pequeno vídeo, né, em que a gente também pode aprofundar esse conceito de ecologia integral, né? Aquilo que o Papa Francisco nos lança e nos atinge quando fala de ecologia integral. É importante apresentados o Papa é realmente uma atitude de conversão, né? Uma conversão ecológica, né? Que se caracteriza por esse voltar às realidades da natureza, né? De poder enxergar realmente que a natureza faz parte de nós. Também de que de uma maneira evidente, né? Se expressar através de quê? De uma consciência amorosa de não estar separado de outras criaturas. A nossa sociedade atual nos faz realmente nos fragmentarmos, né? A gente sempre pontua, e tem um canto muito interessante que nos ajuda a entender que nós somos parte da Terra, a Terra é parte de nós, um é a extensão do outro, nós não vivemos a sós, né? Então, esse conceito de conversão ecológica nos ajuda realmente a buscar essa consciência amorosa, né, de não se sentir separado das outras criaturas e nem se sentir maior do que as outras criaturas, né? A conversão ecológica também nos traz essa responsabilidade derivada da fé, né? Uma conversão é sempre um retorno, é sempre um giro, né, naquilo que a gente está fazendo. Então, se converter para a ecologia não é meramente se tornar um ativista, mas poder enxergar realmente, dentro dessa dimensão da fé, Deus que também se apresenta nessa realidade da criação, nessa realidade da dinâmica da natureza. Também é interessante a gente perceber esse sentimento de gratidão e gratuidade, né, nesse reconhecimento de Deus como um ser que nos apresenta e nos coloca a natureza, né, nos coloca o meio ambiente, né, a partir dessa dimensão da gratidão e da gratuidade, né? Então, perpassa muito essa questão do cuidado, né, de como nós enxergamos o meio onde vivemos e também aplicamos, né, esses valores relativos ao cuidado, né, e à defesa daquilo que nos cerca. Eu gostaria de também trazer esse conceito, né, que para a Amazônia é muito representativo, né, em termos de entendimento da nossa realidade amazônica, da realidade onde eu parto, que é o conceito de Panamazônia, né? A Panamazônia é um conceito de Amazônia que envolve os países, né, que tem a floresta amazônica em seu território, e nos ajuda a entender, né, nesse âmbito da ecologia integral, nesse âmbito que tudo está interligado, que nós é que criamos fronteiras, né? Então, os conceitos que nós utilizamos, né, fazem jus àquilo que a gente também
traz no sentido de enxergar a Amazônia, de enxergar os biomas como um todo, né? Sem essa fragilidade, sem essa fragmentação que as nossas fronteiras e os países eles determinam. Um outro conceito, né, que também é muito evidente dentro da carta encíclica Laudato Si, é o de educação e espiritualidade ecológicas. O Papa Francisco também enxerga a educação como um fator profundamente ligado não somente à razão, mas também com os processos que se dinamizam. Então, propor uma educação e uma espiritualidade próxima da ecologia integral, nos faz realmente perceber, a partir da de forma mais incidente, reagir a todas as ameaças que a gente observa e poder trazer nessa dimensão do cuidado, da defesa. Um outro ponto que também dialoga, né, com a dimensão daquilo que o Papa Francisco traz, é desse processo de justiça entre as gerações, né, o intergeracional. E o Papa Francisco nos lança, né, uma pergunta: que tipo de mundo queremos deixar quem vai suceder-nos às crianças que estão crescendo? Né? Então, todo esse passeio que a gente fez na carta encíclica Laudato Si, a partir desses conceitos-chave, nos ajudam a perceber a importância de se olhar para o mundo de hoje, né? A importância de se olhar para as nossas atitudes, ações, para aquilo que a gente também está deixando e fazendo, né? E principalmente mediante a nossa condição de cristãos e cristãs, né? Cristãos e cristãs católicos. Como nós podemos colaborar, né, com as realidades, com aquilo que a gente vê? Como é que nós podemos incidir a partir das ameaças? E que papel nós temos a partir desse enxergar as belezas, né? A partir desse olhar amoroso para a nossa realidade. Então, eu trouxe um apanhado aqui um pouco de alguns conceitos elementares que a encíclica Laudato Si nos traz, e eu acredito que a encíclica também tem nos provocado, a partir das nossas realidades locais, a partir das realidades onde a gente vive, como é que a gente também pode estar criando alternativas e se propondo a ações concretas, né? E a fala do Rodrigo, ele vai muito nesse sentido, de uma ação concreta, de um olhar específico para uma realidade, né, do planeta, que é a realidade amazônica. E isso a gente vem enxergando cada vez mais na proposta que o Papa traz do Sínodo para a Amazônia, né? O Sínodo que não quer somente se focar na região, né, quer nos ajudar a entender a região amazônica como uma região prioritária de cuidado e quer nos ajudar a entender, nos fazer entender da importância para o contexto mundial, e iluminar outras realidades do planeta, dessa defesa, de enxergar realmente populações e ver que mecanismos a gente também pode ter que vão nesse sentido da preservação, da conservação, do cuidado. Então, passo a palavra para o Rodrigo. Ok, Rodrigo? E você pode nos ajudar, né, nessa fundar um pouco esse sentido do Sínodo para a Amazônia e de como é que ele dialoga também com a Laudato Si. A palavra é sua. Ok, obrigado então, Diego, pela apresentação, trazendo as ideias da Laudato Si. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela mostrando como tem sido esse processo do sínodo. Então, assim, a Laudato Si, a avaliação que tanto a Rede Eclesial Panamazônica tem, como também outras pessoas que têm dialogado, porque a Laudato Si, ela tem sido uma importante ferramenta que já extrapolou os âmbitos eclesiais, né, e o próprio documento ele não traz essas amarras religiosas, né, mas sim é um documento que é construído, uma carta encíclica construída a partir de um olhar do cristianismo católico, mas que busca dialogar com diferentes outros sujeitos, né, de outras religiões, de outras igrejas, de outras realidades, mas que vivem dentro de uma mesma perspectiva mundial, que é a nossa, como o Papa Francisco chama carinhosamente, a nossa casa comum, que é o nosso planeta. Nesse sentido, a Laudato Si, ela cita nominalmente duas importantes regiões do mundo, uma que é a Amazônia e uma que é a Bacia do Congo, lá na África, né? Como ele fala que, olha,
essas regiões, todas as regiões, é óbvio, né, do planeta são importantes, é preciso esse cuidado, esse olhar diferenciado, essa mudança de atitude em relação ao nosso olhar com o planeta, mas a Amazônia e a Bacia do Congo, elas merecem assim uma atenção, porque são regiões importantes para o mundo inteiro. Então, nesse sentido, nós já percebemos uma preocupação especial, né, um olhar especial da Igreja para a Amazônia. E aí, em outubro de 2017, é convocado oficialmente um sínodo dos bispos para tratar sobre a Amazônia. E aí, muita gente se pergunta por que um sínodo para uma região particular do planeta, né? Por que essas pessoas merecem um sínodo e outras regiões não? Por que de tudo isso? Bom, nós sabemos que a Amazônia ela tem uma importância mundial. A Amazônia ela é responsável, entre outras coisas, por regular o sistema de chuvas, não somente no Brasil, mas também no nosso continente e em outras partes do mundo. Então, assim, se essa floresta, esse bioma vier a ser destruído, como já tem muitos indícios e muitas frentes que têm mostrado por conta do desmatamento e outras situações, isso pode mudar uma série de outras situações no mundo inteiro, né, provocando um efeito em cadeia, como diz mesmo na Laudato Si, e até uma das palavras-chave que nós usamos, tudo está interligado nesse planeta. Então, a Amazônia ela tem um papel importante e uma importância no sentido mundial e em termos globais. Por isso, a preocupação e o olhar especial, não somente do Papa Francisco, mas de outras grandes frentes que têm defendido a Amazônia, tido um olhar especial pela Amazônia. Bom, o sínodo ele foi convocado e uma das principais questões que se colocava era: nós precisamos escutar os povos da Amazônia, precisamos aprender com eles a vivenciar aquilo que nós chamamos de uma ecologia integral, né? Então, partindo dessa perspectiva de que nós não temos uma crise ambiental e uma crise social, mas uma única crise socioambiental, precisamos olhar os povos, como que eles têm vivenciado ao longo de sua história, né, melhor dizendo, essa relação com a natureza da nossa história. Nós vemos muitas frentes de destruição, muitas frentes em que o interesse maior sempre foi o dinheiro, sempre foi a economia, e que os nossos recursos naturais foram deixados de lado ou somente explorados no sentido econômico. Então, um sínodo para a Amazônia é um sínodo para pensar a vivência desses povos, escutar esses povos, o que eles esperam da igreja e também estar mais perto deles. E aí eu trago para vocês aqui um pouco do que foi esse caminho percorrido no processo do sínodo para a Amazônia. Então, vocês podem acompanhar, aqui nós temos um caminho que foi percorrido. Esse caminho, ele traz aqui, então, um anúncio que foi feito, né, ainda em outubro de 2017, e aí se montou toda uma comissão para pensar um documento preparatório para o Sínodo da Amazônia. Esse documento ele foi muito disseminado nas bases, não somente na Amazônia, mas também em outros lugares, porque é um sínodo da Igreja, digamos assim, da Igreja Católica global, né, da Igreja Católica como um todo, olhando para essa região em especial. E o que essa região tem a trazer para o mundo também. Esse documento preparatório, ele foi enviado para as bases para começar um processo que são os processos de escutas, né, a fase de consultas, fase de escutas, que aconteceu de junho de 2018 até abril de 2019. Esse processo, então, buscou chegar às bases, chegar nos locais onde as pessoas estão, né, onde as comunidades estão, onde a igreja está, e escutar o que eles têm a dizer, escutar o que nós podemos também oferecer para esses povos mediante um cenário político, econômico
que muitas vezes não considera o modo de vida dessas populações. E aí, o Papa Francisco tem enfatizado muito de que nós precisamos de uma igreja com rosto amazônico, sobretudo uma igreja com rosto indígena. Então, que rosto amazônico é esse que nós temos aqui? Todo esse processo de escuta ele foi sistematizado, né, para a construção de um documento de trabalho. Esse documento de trabalho ele foi divulgado agora em junho, que é o chamado Instrumento Labores, que é o documento base com a síntese das escutas realizadas, e ele foi divulgado como um documento oficial, que vai subsidiar os padres sinodais, que são os bispos que vão participar, também auditores, assessores que serão convocados, ainda devem ser convocados, deve sair a lista oficial, para participar da Assembleia Geral Sinodal, que é o sínodo propriamente dito, a fase da Assembleia, né, porque o sínodo já acontece também nas bases, desde esse processo de escuta, em outubro de 2019. E aí pensar também como será esse pós-sínodo, né, o que teremos a partir daí. Bom, nesse sentido, vocês podem visualizar nesse mapa um pouco da síntese das atividades de escuta do sínodo, né? Então, foram realizadas atividades em toda a Panamazônia, de escutas, fóruns, assembleias territoriais, rodas de conversa, tratando diferentes temáticas do sínodo. E tudo isso foi tabulado, sistematizado, né, para gerar uma base de dados desse material, dessas sínteses que foram as escutas realizadas nos territórios. E aqui vocês podem visualizar um pouquinho a abrangência que o sínodo ele conseguiu atingir. Bom, aqui um pouco mais de informes de números. Então, aqui nós vemos um pouco essa quantidade, em termos de Panamazônia, dividida em assembleias, em fóruns nacionais, fóruns temáticos e rodas de conversa, né? Aqui vocês observam que o Brasil ele tem um número bem expressivo, né? Esse número se dá, entre outras coisas, porque o território da Amazônia brasileira ele é o maior, né? A parte do bioma Amazônia que está dentro do Brasil, ela representa cerca de 60%, né, da Amazônia. Então, assim, é uma parte bem abrangente. E a Igreja da Amazônia brasileira tem tido uma reflexão e um olhar, não somente da Amazônia, mas a Igreja do Brasil já tem refletido sobre a Amazônia há muito tempo. Então, os processos nos países, eles são processos diferenciados, né? Muito embora nós nos vemos como uma Panamazônia, como uma região diversa, como uma região heterogênea, como uma região que, em cada parte desses países, nós temos realidades específicas, né? Então, assim, as escutas, toda essa síntese final, a maior preocupação foi de dar conta desse território panamazônico, né? Então, isso foi uma a síntese de informações. Estou passando um pouquinho rápido, mas depois vocês podem ter acesso a esse material e ler por completo. Ele está no site da Repam. Daqui a pouco eu coloco aqui no chat, é repam.org.br. E aqui nós vemos também uma dimensão global, né? Aconteceram atividades do sínodo em outras partes do mundo, não somente na Amazônia. Então, universidades na Europa, universidades em outros lugares do mundo e também em outros lugares do Brasil, congregações religiosas, universidades, institutos de pesquisa, institutos pastorais, trabalharam a temática do sínodo da Amazônia para estar em sintonia, estar em conjunto com a igreja global e a igreja desta região. Então, vocês estão vendo aqui a abrangência que o sínodo ele também teve, né? Fóruns temáticos da Panamazônia. Aqui algumas imagens, dados de participantes, depois vocês podem ter acesso a esse material mais detalhado, mas foi um sínodo que teve uma participação muito importante de mulheres, né? Grande participação dos leigos, teve um processo de protagonismo dos leigos, tanto nas assembleias de escuta, como nas rodas de conversa, e toda a preparação também do sínodo. E no Brasil também a presença de religiosos, sacerdotes e bispos, e também de jovens. Aqui um número expressivo. Esse dado de jovens ele é um número específico do Brasil, porque o Brasil foi o único país que colocou na ficha das assembleias a opção para quantificar o número de jovens, e nós tivemos aí quase 2.000 jovens, aproximadamente 2.000 jovens envolvidos diretamente no sínodo da Amazônia
aqui no Brasil, né? Então, se nós tomarmos em conta os outros países, nós vamos ter aí um número também bem expressivo. Bom, eu vou colocar aqui com vocês também o instrumento Labores. Bom, então, o resultado dessa escuta, né, sinodal, foi feito uma síntese, né, que foi enviada para a Secretaria do Sínodo no Vaticano, e esse grupo, né, esses assessores, prepararam esse documento, que é o instrumento de trabalho. Bom, ele também vocês podem ter acesso depois no site da Repam, mas o documento, ele é um documento fundamental porque ele traz a síntese das escutas. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, que é a voz da Amazônia. Então, a vida, o território da Amazônia, o tempo, o diálogo, né? Que novos caminhos de diálogo são esses, quais os caminhos de missão, o que podemos dialogar com os povos da Amazônia, como entender os povos da Amazônia, quais os desafios que nós temos, o que ameaça o nosso território. Então, esse primeiro momento é o momento de entender e de dar voz a essas pessoas da região amazônica, né? Sempre tendo em vista essa questão da ecologia integral, porque o tema do sínodo é novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. E a orientação que o Papa Francisco nos dá e que todos os padres sinodais devem ter é que esses novos caminhos eles devem levar em consideração essa dimensão ecológica integral, né? Não deixar de lado tudo isso. Bom, a segunda parte é exatamente a questão da ecologia integral. E aí traz que o clamor da terra é exatamente o clamor dos pobres, né? O clamor dos pobres, o clamor da terra é um clamor único, porque à medida que a terra vai sofrendo as ameaças, e aí nós temos um cenário na Amazônia muito conflituoso, de ameaças de líderes comunitários, de grilagem de terra, de invasões de terras indígenas demarcadas, uma disputa em que ainda no Brasil, né, falando mais da região, mais da Amazônia brasileira, essa questão de terras nunca foi resolvida. E aí nós temos um grande conflito que atinge não somente os povos indígenas, mas os demais povos tradicionais que estão em toda a região da Panamazônia, que sofrem com os avanços dos grandes projetos, e aí falando da Panamazônia como um todo, da questão da mineração, das hidrelétricas, das rodovias, né, todos esses projetos desenvolvimentistas que esbarram nessas pessoas, que esbarram nesses sujeitos que estão aí, sem falar do agronegócio, né? Então, assim, o clamor amazônico é um clamor também da terra. Então, a ecologia integral da Amazônia, a questão da destruição da Amazônia, né, os povos indígenas, inclusive esses que estão em situação de isolamento voluntário, que é uma sigla que é utilizada mais nos países da Panamazônia. Então, que tipo de isolamento esses indígenas estão sofrendo? Muitos estão sendo afastados dos seus territórios por conta do avanço do agronegócio, do avanço de outras frentes desenvolvimentistas, e acabam tendo que se isolar em determinados territórios, né, em regiões de fronteiras, que são regiões muito complicadas, regiões muito disputadas também pelo poder político e econômico. Essa situação de migração em toda a região da Amazônia, e agora, mais recente, nós estamos vivendo uma situação específica com o caso dos venezuelanos, né, que estão migrando não somente para o Brasil, mas também para a Colômbia, que tem recebido um grande número de venezuelanos, na Amazônia colombiana também, mas não somente dessas migrações internacionais, mas por conta da fragilidade das nossas cidades, e aí é um tema que também tem sido contemplado, que é essa questão da urbanização e as grandes cidades na Amazônia, grandes e pequenas cidades, muitas pessoas precisam migrar dessas cidades para as capitais em busca de trabalho, de estudo, principalmente os jovens, né, de cursar o ensino superior, e acabam tendo que sair das suas comunidades, tendo que sair dos seus pequenos núcleos urbanos, chegam numa grande capital e enfrentam os grandes problemas que essas capitais têm, que são exatamente as situações de pobreza, né? Muitas dessas pessoas vão se instalar nas periferias e vão se instalar em regiões menos
favorecidas, vão sofrer com o sistema de transporte público, vão sofrer com o sistema de trabalho, porque não vão conseguir, né, vão sofrer os males do desemprego, muitos os males da fome, da prostituição, do tráfico de pessoas, da questão das drogas. Então, assim, tudo realmente está interligado, né, e são problemas que atingem a vida das pessoas, que atingem a vida, principalmente da juventude da Amazônia, e que mostra uma região aqui muito diferente da região de outros lugares do planeta e do mundo. Então, os males da corrupção, da saúde integral, da educação, já falei um pouquinho, e a necessidade dessa conversão ecológica, né, que é uma das dimensões que a Laudato Si nos apresenta. Nós precisamos fazer um processo de conversão ecológica. E esses processos podem começar com pequenas ações e avançar para as grandes ações, inclusive nas políticas públicas, que esse ano foi o tema da campanha da fraternidade, que nós temos que exigir dos governos, né, tanto federal, estadual e municipal, políticas públicas para as nossas populações. Bom, a terceira parte é uma parte que já fala sobre a igreja profética na Amazônia, desafios e esperanças, né? Então, que igreja com rosto amazônico é esse? Então, é interessante colocar que a igreja ela sempre esteve presente na região amazônica, né? A igreja católica. Então, nos caminhos que têm sido feitos recentemente, a igreja tem buscado ampliar a sua participação dentro dessas comunidades e buscar novos caminhos, né? Como é que a nossa presença pode ser uma presença mais efetiva e afetiva na vida das pessoas. Então, assim, a região amazônica, para quem não conhece, tem uma especificidade muito peculiar em relação às outras cidades brasileiras, né? Aqui nós temos uma dificuldade muito grande logística, de acesso às cidades, né? Os nossos principais caminhos são feitos pelos rios, são feitos por via fluvial. Então, tem cidades que as pessoas passam 2, 3 dias para chegar de barco, né? 30 horas dentro de uma lancha. As passagens são caras, né? Não são passagens baratas. Então, toda essa dimensão geográfica, logística, ela traz um modo de vida específico para essas pessoas. E acaba sendo um dos maiores desafios que nós temos, não somente desafios tanto para o Estado, que não consegue chegar em muitos desses locais, como também para a igreja, que acabou ficando muito distante de algumas comunidades, porque não consegue atender a todas, né? Então, nesses novos caminhos para a Amazônia, a igreja tem refletido também a sua própria atuação, né? Como pode dar conta, como pode se aproximar dos povos indígenas nesse diálogo intercultural, na construção de um diálogo também ecumênico e interreligioso, né? E verificar a dimensão da fé que envolve essas pessoas. Então, a missão da igreja é tentar ser uma missão profética, tendo em vista a questão da Laudato Si e de outras situações que envolvem essa perspectiva eclesial que a Igreja Católica tem construído em conjunto com essa visão de uma ecologia integral. Então, os novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral, ele passa por ser caminhos que considere toda essa diversidade que a Amazônia ela nos apresenta. Então, vocês são animadores, né, da Laudato Si, que têm se debruçado sobre a Laudato Si, já tem percebido e certamente tem uma boa visão sobre isso, sobre o quanto que nós precisamos avançar nas nossas ações, tanto ações pessoais como ações institucionais. E aí falando não somente da igreja, mas das grandes corporações também, né? Um diálogo que passa pelo individual, um diálogo que passa por se pretender a ser um diálogo também ecumênico, interreligioso, intercultural, e de trazer essa perspectiva de que esses novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral, eles sejam caminhos de vida, sejam caminhos de vida em abundância, né, como diz o próprio Evangelho, e que eles sejam caminhos de esperança também para essas pessoas. Porque a situação que hoje se apresenta, com as diversas ameaças para a Amazônia, também são ameaças para a vida das populações da Amazônia. Então, nós temos que ter
bem claro que essa dimensão ambiental e essa dimensão humana, elas não estão separadas, mas elas fazem parte de uma mesma dimensão, que é essa perspectiva da ecologia integral. Então, eu trouxe um pouquinho aqui desse caminho que estamos percorrendo com o Sínodo da Amazônia, né? Então, eu me coloco aqui à disposição também para as perguntas e vou colocar o site da Repam para que vocês possam acessar e verificar melhor os materiais. Tá? Agradeço aí a atenção. Bom, muito obrigado, Rodrigo e Diego, pela partilha, e com certeza é uma riqueza de conhecimento muito grande e que colabora muito, né, para esse nosso curso de animadores Laudato Si. Eu estou tentando separar algumas perguntas aqui, então eu acho que ficaria melhor se a gente fizesse uma primeira rodada de perguntas para o Diego, depois uma rodada para o Rodrigo e a gente conclui com uma mensagem final, pode ser? Então, Diego, pode ser sim. Para você primeiro, então, o primeiro comentário é do Jorge Luiz, e ele diz, né, acredito que a educação ambiental possa ser uma ferramenta fundamental para a formação de uma cultura comprometida com as questões ambientais, se desenvolvida como processo contínuo de conhecimento, reflexão, compreensão e ação. Depois vem a pergunta do Roberto, e ele pergunta, Diego, você não acha que as casas religiosas deveriam dar o exemplo com indicadores de que a questão em comunhão com a Laudato Si? Pois, aqui no convento Mãe Admirável, em Anápolis, as irmãs franciscanas de Allegheny, estamos com o projeto Grito da Mãe e Irmã Terra. E estamos com captação de água, 200 mil litros, horta orgânica e prevenção da mata com educação ambiental com a comunidade. Depois vem a pergunta do Rodolfo. Diego, como você vê que as campanhas do Grito dos Excluídos ajudam? E depois a pergunta da Doris Meire. Como tocar o coração e a mente dos que pensam contrário ao que a Laudato Si nos diz e que os saberes dos povos amazônicos têm vivenciado preservando a criação? Então, essas são as suas perguntas, Diego. Ok, aqui tem alguns comentários também, né? Bastante interessantes. E eu acredito sim que a educação ambiental seja uma ferramenta importante, né? Principalmente quando dialoga com as populações, né? Eu acredito que a educação é um processo muito dialético e que não parte somente de cima para baixo, né? Mas quando a gente consegue realmente manter esse contato, manter essa interação, né? E eu acho, sim, que a educação ambiental ainda continua sendo essa ferramenta fundamental, né, para a formação de uma cultura, né, de pessoas realmente comprometidas com as questões ambientais, mas também com as questões humanas, né, porque tudo está interligado, interrelacionado, né, e que ajuda nesse processo contínuo, né, de crescimento do conhecimento das realidades, dos processos que existem nos territórios de onde a gente vive, né, nesse processo de reflexão, compreensão e ação. Então, Jorge, eu coaduno perfeitamente com o seu comentário, né? Também agradeço a Sônia, né, porque ela falou que sobre o lixo tem uma animação que serve para começar a conversa. Com relação ao comentário do Roberto, né, eu também acredito que a igreja também pode ser realmente, né, esses exemplos de como é que a gente pode lidar com essas questões e ter uma aplicabilidade da Laudato Si, dessas orientações que o Papa Francisco nos apresenta, e achei fantástico esse exemplo do convento Mãe Admirável, em Anápolis. Eu acredito que nós podemos, né, realizar esse processo de mapeamento, né, nas nossas localidades, nas nossas cidades, do que se está se fazendo, né? Ao invés de apontar somente as faltas, as ausências de projetos, mas que tipo de projetos que já atendem uma determinada demanda e que podem iluminar outras realidades também. Então, acredito que várias instituições religiosas, igrejas, comunidades eclesiais já desempenham uma ou outra atividade, né, que pode iluminar esse exemplo, né, para outras realidades. Então, que a gente possa realmente visibilizar essas ações que já existem, né, e buscar realmente parcerias e ver o que essas ações também podem nos ajudar a também dar uma resposta para as nossas realidades.
O Rodolfo, né, coloca aqui como é que você vê que a campanha dos gritos excluídos ajudam, né? Eu acredito que o grito dos excluídos, né, é uma forma da gente também atender um grito relativo à vida, né? Então, o grito dos excluídos nos ajuda também a identificar quais são as raízes, né, dessas ameaças que se refletem nos territórios, que se refletem na natureza, mas que são fruto também do egoísmo, da ambição humana. Então, eu acredito que o Gritos Excluídos nos apresentam temáticas que nos ajudam a aprofundar aquilo que é a raiz desses grandes problemas que se apresentam, né, na nossa sociedade, no nosso meio, e que refletem também nessa destruição que a gente vê da natureza, da Amazônia, né, e de outras partes do planeta. Então, eu acredito sim que a campanha do Gritos Excluídos nos trazem temáticas que nos sensibilizam, que nos mobilizam e que nos ajudam a entender a realidade, né, como um todo, né, e ter essa sensibilidade para o cuidado e respeito à vida. A Doris também coloca aqui, né, como tocar o coração e a mente dos que pensam contrário ao que a Laudato Si nos diz e que os saberes dos povos amazônicos têm vivenciado, preservando a criação. Eu acredito que é importante, né, a gente sempre disseminar, né, e construir juntos esse processo do entendimento da Laudato Si. O Papa Francisco não nos traz uma mensagem alheia à nossa realidade, mas como é que aquilo que o Papa traz pode realmente dialogar com aquilo que nós vivenciamos, com aquilo que nós trazemos a partir da nossa realidade, né? E continuar mesmo com esse processo de sensibilização, né, através das nossas ações. Eu acredito que esse tocar a mente, o coração, vai muito também a partir daquilo que a gente também reflete enquanto animadores, né, da Laudato Si, enquanto pessoas comprometidas com essa causa, né, com a causa da ecologia integral. Então, acho que um trabalho de base, um trabalho de formiguinha, um trabalho que realmente seja um trabalho incansável, nesse sentido, pode realmente tocar e sensibilizar as pessoas, né? Eu acredito que talvez sejam essas perguntas direcionadas aqui adiante sejam para o Rodrigo. É isso, Igor? Isso, certinho. Muito obrigado, Diego. Ok, então, obrigado. Rodrigo, as suas perguntas são, a gente começa com a pergunta da Cecileide, e ela diz: por que as igrejas católicas não falam a mesma língua? Uma grande parte das paróquias nem falam sobre o cuidado da nossa casa comum, muito menos sobre a Amazônia, mesmo com o apoio gritante do Papa Francisco. Isso é muito visível, é uma luta. Depois a pergunta do Rodolfo. Oi, Rodrigo, não esquecer que a Amazônia é povoada por povos ribeirinhos, garimpeiros, negros, mestiços, etc. Será que todos estamos sendo escutados? Aí vem a pergunta da Doris Meire. E que esperanças nos traz esse tempo de Kairós que vivenciamos com o sínodo para a Amazônia? A outra pergunta é do Roberto. Era para os dois, mas fica para o Rodrigo. Amazônia versus governo Bolsonaro. Qual a expectativa? E a última pergunta da Vera. Como passar da conscientização à ação para além da oração? Bom, vamos lá, vou tentar fazer um apanhado das perguntas. Bom, o sínodo, ele causou reações, eu acredito que vocês devem ter acompanhado dentro mesmo da própria Igreja Católica. Alguns grupos mais, não sei se eu diria mais conservadores ou mais resistentes à abertura de um diálogo e a uma proximidade com outras formas de vivenciar também essa relação com o sagrado, com outros povos, tem mostrado certa resistência de pensar o sínodo da Amazônia. Eu acho que isso no Brasil se intensificou por conta dessa polarização que nós vimos aí no cenário político brasileiro, que tem colocado a Igreja Católica como uma grande vilã do atual governo. Eu acho que isso já faz um apanhado com a outra pergunta ali que fala sobre a Amazônia e o atual governo. Houve vocês devem ter visto na imprensa, uma manifestação de uma pessoa do governo federal que falou sobre o sínodo da Amazônia como se o sínodo fosse algo que tivesse o sentido de atingir a soberania nacional. Mas é importante deixar claro que o sínodo ele foi pensado antes mesmo
da eleição do atual presidente. Então, ele extrapola os âmbitos de um governo federal. E ele é pensado para toda a Panamazônia. Então, ele não é pensado somente para o Brasil, né? O Sínodo da Amazônia, ele está em perspectiva com outros 8 países. Então, são 9 países. Então, assim, não tem o interesse nenhum de levar a coisa para a questão governamental. É claro que o processo de escuta, e aí falando ali sobre a pergunta do Rodolfo, que falou que a Amazônia ela é bem diversa, né, que nós temos povos ribeirinhos, que nós temos garimpeiros, negros, etc. E nós notamos que foi um processo de escuta bem amplo, bem abrangente. Nós tivemos uma grande quantidade dessa diversidade amazônica que foi escutada, né, que teve presente nas escutas, não somente no Brasil, mas nos outros países também. Então, nós consideramos como positivo as escutas que foram feitas, porque ela conseguiu dar conta de uma grande diversidade de povos que vivem na Amazônia. Eu não sei te garantir se todos foram escutados, mas assim, que uma boa parte foi realmente escutada, participou, né, teve participação ativa. E em muitos processos de escuta, o que nós vemos é que as denúncias são feitas contra grandes interesses econômicos. E, de alguma maneira, essas pessoas que participaram da escuta, eles agora vão nos cobrar, né, cobrar de toda a Igreja Católica, um retorno disso. E qual seria o retorno maior? Quais seriam os sinais de esperança, já fazendo um contraponto lá com a pergunta da Doris? Qual seria esses sinais de esperança? Exatamente que essas pessoas querem é que a Igreja Católica assuma, de fato, as lutas deles, que esteja mais presente nessa vida cotidiana das pessoas, exatamente como uma força que ela sempre foi, né? Como uma força, não somente uma força política, mas uma força religiosa, uma força eclesial, uma força que pode trazer esperanças para essas pessoas de mudança de vida, né? De garantir o direito à terra, de garantir o direito à água, de garantir o direito ao trabalho, né? De garantir o direito à saúde. E tudo isso nós temos feito, em alguma medida, a partir das campanhas de fraternidade, a partir dos organismos que são vinculados à Igreja Católica, as pastorais sociais, a Caritas, né, entre outros, próprio CIMI, né, o Conselho Indigenista Missionário, a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, são importantes frentes que são reconhecidas como grande ameaça também àqueles que têm os interesses econômicos. E aí o sínodo e a igreja começam a ser grandes vilões porque estão do lado do povo, estão do lado daqueles que realmente necessitam e que precisam. Então, nosso trabalho de defender a Amazônia, de defender uma melhoria de vida para as pessoas e que exatamente essa ecologia integral ela possa ser feita, ela possa ser vivenciada, é também defender a terra. É defender a vida, defender a terra, defender os rios. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos defendendo a vida dessas pessoas. Então, eu penso que, nesse sentido, o sínodo vai sofrer, já tem sofrido reações, porque tem pessoas que não querem pensar além das suas 4 paredes de dentro da sua igreja, ou de dentro da sua escola, ou do seu movimento, enfim, né? Mas que essa igreja em saída, que o Papa Francisco tanto fala, é exatamente chegar nessas periferias existenciais, chegar onde estão essas pessoas. Eu acredito que o caminho percorrido pelo Sínodo da Amazônia aqui, ele tem conseguido ir mais adiante, né, mais além. Esperamos que os resultados possam realmente trazer sinais de vida e esperança para as populações. Obrigado. Bom, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Diego, pela disponibilidade sempre em colaborar e da gente participar juntos. Sempre é uma alegria a gente trazer essas dimensões de trabalho, esses trabalhos tão ricos que a Repan tem realizado, não só no Brasil, né, mas na Panamazônia, e a gente segue em consonância e juntos nessa expectativa pelo Sínodo da Amazônia e pelo pós-sínodo, que a gente consiga também continuar no engajamento, pelo cuidado da Amazônia, pelo cuidado da nossa casa comum. Agradeço a todos os participantes, todos que disponibilizaram para participar dessa conferência, e a gente não poderia também deixar de relembrar que hoje o dia é marcado pelos 6 meses do crime da Vale em Brumadinho, onde os impactos sociais e ambientais são incalculáveis e a gente encara de uma forma
de uma forma mais nítida quão cruel é a ganância e quão cruel é o sistema que a gente se organiza. Então, eu queria encerrar essa nossa conferência, né, lembrando de todos os afetados, de todos os mortos, de toda a natureza da bacia do Rio Paraupeba também, e que a gente possa encerrar com oração pela nossa terra da Laudato Si. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Então, paz e bem a todos, e que, inspirados por essa mensagem do Papa Francisco, pela partilha do Rodrigo e do Diego, e também sempre em memória daqueles que dão suas vidas e são massacrados por essa forma de se organizar, que a gente consiga, juntos em fé e juntos nessa sede, por mais justiça e por mais paz. Paz e bem a todos. Paz e bem, até mais. Um abraço, boa noite, paz e bem.